Ótimo dia para você que está curtindo a Flash Score. Que prazer encontrar. Depois da data FIFA, né? É hora de Campeonato Brasileiro, então já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, porque olha, esfrego as minhas mãos porque tem um Fla-Flu. Segundo o eterno poeta e dramaturgo Nelson Rodrigues, é um clássico. Edu Gerac, meu convidado aqui, meu parceiro especial de sempre. Edu, começou 40 minutos antes do nada, segundo Nelson Rodrigues, e vai ter mais um Fla-Flu nessa quinta no Maracanã, depois de muita polêmica em Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso também. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Grande abraço a você, a todo mundo que acompanha mais esse pré-jogo da Flash Score. Já começamos em alto nível, hein? Citando o Nelson, sem dúvida alguma. É ele que foi um grande cronista, né? Deixou muitas histórias escritas, né? Hoje em dia a gente quase não lê mais sobre futebol, mas ele tem livros sensacionais. Realmente é muito legal lembrar dele logo no começo. Agora, dizendo especificamente sobre esse Fla-Flu, né? São dois times que chegam aí em momentos tensos da temporada, né? Podemos dizer assim. O Flamengo que acabou de trocar de treinador, né? Se a gente começar a olhar do ano passado para esse ano, né, Fábio? Foram muitas mudanças, né? O Felipe Luiz agora está com 2 jogos, o Tite teve 70 jogos, né? À frente do Mengão. Depois, mais atrás, o Sampaoli com 39 jogos e o Vitor Pereira com 20 jogos. No meio do caminho desses treinadores, teve também o Mário Jorge, né, que entrou ali como aquele substituto ali na primeira hora, né, aquele auxiliar que está sempre à disposição. E do lado do Flu, tudo bem, o Mano já está há mais tempo aí à frente do tricolor das Laranjeiras, né? O Mano que já tem 21 jogos na frente do Fluminense. Aí sim, se a gente for mais para trás, o Diniz praticamente protagonizou aí a liderança técnica do Fluminense durante um bom tempo. Ele ficou 149 jogos à frente do Flu. Agora, dentro de campo, é aquela coisa, né? O Flamengo embalado, tudo bem que é um embalo ainda pequeno, né? Por causa do Felipe Luiz, apenas 2 jogos. E do lado do Fluminense, o Fluminense, obviamente, o Mano já disse isso em várias entrevistas e tal, querendo o mais rápido possível se livrar do rebaixamento. Então vai ser um jogo bastante interessante. Lembrando, claro, que o Flamengo tem no horizonte, né? A Copa do Brasil, que é, vamos dizer assim, uma oportunidade mais real de título, né, para o Mengão. Aliás, falando nesse clássico, Edu, o Flamengo mira alto e o Fluminense mira sair da zona de rebaixamento, né? São objetivos bem diferentes nesse jogo. E ele vem logo depois de uma data FIFA, né? Em que muito foi discutida a realização dessa rodada, ela foi até desmembrada e antecipada pela CBF, o que gerou uma enorme discussão entre os clubes eh, participantes das semifinais da Copa do Brasil, mas está tudo mantido. O Flamengo enfrenta o Fluminense na quinta, o Atlético e o Vasco jogam na quarta, enfim, aquela questão toda. Você acha que até certo ponto os clubes vão levar a sério essa rodada, os que estão envolvidos nas semifinais de Copa do Brasil, marcadas para sábado e domingo? Ou vão tirar o pé? Não, eu acho que tem que levar a sério, né? Porque afinal de contas, o brasileiro tá aí na sua reta final. Claro, depende muito também do objetivo de cada time dentro da competição nacional, né? O Flamengo, eu discordo disso, né? Mas o Flamengo parece que está apostando todas as suas fichas aí realmente na Copa do Brasil, já está meio que abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente for falar do adversário do Flamengo, o Corinthians não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas ainda está na zona do rebaixamento, né? Então vai depender muito realmente de cada objetivo, né? De cada clube, de cada objetivo desses clubes, né? Por exemplo, o Vasco está numa situação um pouco mais tranquila, mas enfim, eu acho que não tem que abrir mão de Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que tem que ir para cima, tem que ir com tudo. Assim, enquanto tiver possibilidade matemática, né, de ser campeão, e o Flamengo ainda tem essa possibilidade, eu acho que deveria também apostar as suas fichas no campeonato nacional. Afinal de contas, o Flamengo é o Flamengo, né? A gente falando dessa rivalidade aí, né, entre Fla-Flu, a gente tem um número recente aí, uns números dos confrontos mais recentes aí, para mostrar que a situação anda ruim do lado do Fluminense, né? Você vê, os 2 jogos desse
desse ano, ou melhor, um jogo desse ano, né? No primeiro turno o Flamengo ganhou por 1-0. Aí se a gente for para o campeonato, esses outros dois jogos são do campeonato carioca, né? O Flamengo empatou com o Fluminense lá em março, e um jogo antes havia vencido o Fluminense, né? Foi naquela fase do mata-mata já do carioca. E aí, no ano passado, foram 3 jogos, um empate, dois empates, melhor dizendo, e a vitória do Flamengo para cima do Fluminense na Copa do Brasil. Ou seja, já faz tempo que o Fluminense não consegue ganhar do Flamengo, obviamente somando todas as competições, né? Vamos ver se o Flu consegue reverter esse histórico, né, nessa partida diante do Flamengo. E é claro que do lado do Mengão, ninguém quer saber de que o tabu caia, né? A ideia, obviamente, é somar os 3 pontos. Talvez a grande diferença nessa temporada, né, Edu e amigos que estão acompanhando esse nosso pré-jogo, tenha um fator. O Flamengo, um time muito mais equilibrado, e um Fluminense que caiu muito de rendimento, trocou de treinador. O Flamengo foi trocar agora o treinador, né? Mais por uma insatisfação do torcedor do que pelos resultados, porque o desempenho não estava acompanhando os resultados. O Flamengo está na parte alta da tabela. O Fluminense trocou, o Fernando Diniz foi campeão da Libertadores, não conseguia mais extrair algo do time tricolor, e aí veio o Mano Menezes, chegou o Thiago Silva, até o Mário Bittencourt deu uma entrevista essa semana, dizendo que o aproveitamento de segundo turno e do Mano Menezes fizeram o Fluminense sonhar em sair da zona de rebaixamento, e é um fato, né? Mas os números no confronto direto são muito ruins. Há uma freguesia nessa temporada para o Flamengo. Agora, tem um ponto que me chama muito a atenção, Edu, e você separou uma arte muito boa em relação aos goleiros. Porque aos 43 anos, o Fábio tem tido uma temporada, apesar do Fluminense não estar bem, uma temporada muito boa. E do outro lado, o Rossi, que era um cara que não era muito vazado e tal, a defesa tem deixado a desejar, ele está mais exposto, hein? Exatamente, Fábio, exatamente. Então, até diante disso tudo que você falou, né, sobre a mudança de treinador no Fluminense, do lado, depois da entrada, né, do Mano Menezes, uma das coisas, e o Mano sempre foi muito bom em fazer isso, né, vamos combinar. Ou seja, ele arrumou a casinha, né? Se a gente for pegar hoje, por exemplo, as melhores defesas do campeonato brasileiro, tudo bem, o Palmeiras está lá, é o time que menos tomou gols, né? Só tomou tem tomado uma média aí, 20 gols, tomou uma média de 0,7 por partida, mas você vê, o Fluminense hoje é a sexta melhor defesa da competição. Ele que só tomou 1,7, né? Tem a média do Fluminense, e muitos desses números mudaram depois da chegada do Mano. O Flamengo, por exemplo, hoje é a oitava melhor defesa, com 1,14 gols tomados de média. Entre eles está o São Paulo. São Paulo hoje é a sétima melhor defesa da competição, já tomou 31 gols do tricolor aqui do Morumbi, o tricolor de São Paulo. E aí, quando a gente vai para os números dos goleiros, né, isso obviamente também está meio refletido nisso. Né? Você vê, em termos de gols sofridos, o Rossi tomou 29 e o Fábio tomou 30. Agora, bolas afastadas com socos, né, que é uma das estatísticas que a Flash Score também gera pra gente, você vê, o Fábio tem participado mais do jogo nesses momentos, aí 16 contra 5. Agora, os dois jogadores, claro, os dois goleiros, nesse futebol moderno, sabem também sair jogando com os pés, né? Mas você vê que a bola passa muito mais pelo Rossi do que pelo Fábio. São 622 passes já completos do lado do Rossi e 419 do Fábio. Agora, essa última linha, Fábio, da nossa arte aí, né, da nossa tabela, é que é interessante também. Entre parênteses ali, são as defesas difíceis que o goleiro faz durante o jogo. Esses números já, obviamente, é a somatória do campeonato todo, né? Então você vê, o Rossi aí tem 61 defesas feitas no Brasileirão, sendo 10 difíceis, e o Fábio 108, sendo 38 difíceis. Ou seja, é claro que o Rossi está mais exposto, concordo, a bola está chegando mais ele, mas no começo também o Fábio também estava mais exposto, por isso que nos números gerais, né, a coisa ainda está um pouco pior do lado do Fluminense. Mas eu repito, né, desde que o Mano chegou já são 21 jogos aí à frente do Fluminense, é claro que somando todas as competições, a casinha do Flu está mais protegida.
Então esse é um duelo interessante que a gente vai observar, né, nessa partida, né? Até que ponto os ataques vão conseguir se sobrepor às defesas. É, mas aí, além do trabalho do Mano, que é excepcional no quesito defesa, aí vamos Tem o colocar Thiago também. também, né, o monstro, né, o Thiago Silva, Exato. tanto que por vários jogos o Fluminense passou sem ser vazado, vencendo de 1-0, ele conseguiu engrenar até uma sequência. Ele trouxe um toque não só de experiência, porque experiência o Felipe Melo tem de sobra, mas de qualidade técnica, que aí a gente nem Sim, discute, né. O Thiago sim. Silva com 40 anos, ele completou no último dia 22 de setembro, ele trouxe essa qualidade, ele veio da Premier League, estava jogando no Chelsea, enfim. É um grande jogo, Edu, e eu espero que todos os jogadores estejam em campo bem. Agora, o Felipe Luiz está chegando no Flamengo, né, para a gente fechar o nosso pré-jogo aqui. E ele já tem chegado no momento em que o torcedor fala assim: caramba, se o Felipe tivesse antes no Flamengo, dava para brigar pelo título. Será que nessa reta final, essa é a 30ª rodada, o Flamengo tem um jogo ainda a realizar com o Internacional, que será no fim desse mês, e é em Porto Alegre. Dá para sonhar com o título brasileiro ou o foco tem que ser no título da Copa do Brasil? Porque ali está 3 jogos, né? O jogo da volta com o Corinthians em São Paulo e se passar os 2 da final. Não, eu acho que tem que sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Porque se a gente for olhar a tabela nesse momento, né, como você disse, o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo está com 51 pontos ganhos contra 60 pontos do Botafogo. Tudo bem, é um jogo difícil contra o Inter lá no Sul, mas dá para pensar em somar ali e chegar a 54. São 6 pontos só de diferença para o Botafogo. Tudo bem que tem o Palmeiras também no meio do caminho, tem o Fortaleza, enfim, são times que também estão brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, mas assim, a gente já viu muita coisa acontecer no futebol. O próprio Flamengo, né, aquele título de 2009, né, que foi um dos campeonatos mais embolados até o final da história dos pontos corridos, né? O Flamengo chegou na última rodada precisando de um monte de. Na verdade, tinham vários times, né? Podendo ser campeão, e aí deu tudo certo. O Flamengo foi campeão na última rodada. Obviamente que ele fez a parte dele. Assim, eu discordo totalmente desses times que estão ali sei lá, 6, 8 pontos atrás do líder neste momento da competição e já abrem mão do campeonato brasileiro. Eu discordo totalmente, ainda mais porque, no caso do Botafogo, o Botafogo também tem outras frentes. O Palmeiras, sim, o Palmeiras está mais concentrado no campeonato brasileiro. É claro que, assim, é difícil, mas eu não tenho dúvidas que Flamengo, até assim, tudo bem, o São Paulo já está um pouco mais longe, né? E o São Paulo andou dando mole nas últimas rodadas também. Mas não pode abrir mão do campeonato brasileiro em hipótese alguma, né? Assim, ainda há muitos pontos em disputa e o Flamengo, por que não? Se fizer a parte dele, pelo menos vai chegar ali na última, penúltima rodada brigando com os outros, né? Eu tenho certeza que elenco o Flamengo tem para isso, mas não sei se em novembro, por exemplo, a hora da final, se o Flamengo avançar, ele não dará um foco para essa competição. Edu, vai ser um grande Fla-Flu e eu estarei no Maracanã trazendo as emoções aqui para a galera da Flash Score. Um grande abraço e até a próxima, hein? Um grande abraço e bom jogo, Fábio. Valeu, muito obrigado e eu espero vocês acompanhando a nossa transmissão em flashscore.com.br e também através do nosso aplicativo, com muita informação e estatística, tudo em tempo real, aquela classificação, o sobe e desce que você curte, é uma tabela, uma 30ª rodada desmembrada. Tem jogo todo dia praticamente até domingo, né? Aliás, todo dia mesmo. E aí você vai acompanhar tudo na Flash Score. Então você não perde um só lance em fazer o jogo com a gente. Um grande abraço e até a próxima.